Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém, amados? Celebrar a Páscoa é exatamente ter uma vida que se transforma a cada dia. Nós celebramos a Páscoa uma vez por ano. Vamos ver a história da Páscoa, você vai compreender exatamente esse processo. Por que Deus assim estabeleceu? Mas é necessário que nós compreendamos e tenhamos temor e tenhamos tremor diante de Deus. Porque ainda que nós venhamos a celebrar essa festa uma única vez por ano, a Páscoa precisa ser real em nossas vidas todos os dias. Se você comer o pão uma única vez por ano, pão físico, o alimento, você vai morrer. Mas se você comê-lo todos os dias, você vai viver. Se você comer deste pão, diz a palavra, você nunca mais morrerá. Porque este pão é Cristo. Este pão é a palavra. Eu queria que você pudesse acompanhar comigo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Tem um subtítulo na minha Bíblia, não sei se na sua tem, fala assim, a última Páscoa, a Santa Ceia. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até à casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fareis os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o, deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Quero destacar 2 versículos que diz assim, versículo 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amados, a última Páscoa. É interessante nós entendermos que Jesus, cumprindo a palavra de Deus, depois nós vamos ver em detalhes isso, ele celebrava a Páscoa todos os anos. E a Páscoa dos judeus era celebrada em Jerusalém. Eles iam lá anualmente. Tinham 3 festas, que todos os judeus iam para Jerusalém. A Páscoa, que é a maior delas, a festa dos tabernáculos e a festa da colheita. Mas Jesus, nesta última Páscoa, ele modifica a forma,
uma Páscoa era celebrada? Nós vamos entender aqui, amados, que a ceia é exatamente o jantar que ocorria na Páscoa, quando eles comiam o cordeiro. Tanto que ele fala, Jesus disse para os discípulos assim, versículo 8 de Lucas 22, ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Eles iam preparar, tinha que matar o cordeiro, cozinhava ou assava a carne, separava o sangue. Só que esse sangue ele ficava separado, mas já não era mais aspergido nos umbrais das portas e janelas, como nós vimos as crianças mostrando aqui. Mas naquela última Páscoa, Jesus disse, o cordeiro animal não será mais morto, porque ele seria o cordeiro a ser sacrificado. Por isso que a palavra de Deus diz assim, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele disse ali para os discípulos, ainda em mistério, porque eles não compreendiam isso. Nós compreendemos porque nós sabemos a história, eles não compreenderam isso. Eles só foram compreender depois da ressurreição de Cristo e da vinda do Espírito Santo. Diz assim, a carne que vocês vão comer agora não é mais carne de cordeiro, é o meu corpo. O vinho que vocês vão beber não é mais o vinho da vide, da uva, é o meu sangue. O meu corpo como pão será partido por vós. E o meu sangue, como o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós. Então diz assim, Jesus, depois de cear, e ter partido o pão, ele serve o vinho, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Então, amados, o jantar da Páscoa é a ceia. E a Páscoa que nós celebramos hoje é exatamente o partir do pão e o beber do vinho. O comer do corpo, do pão nosso de cada dia e desse sangue glorioso que nos purifica, nos livra de todo o pecado, da maldição do pecado. É o sangue de Jesus que faz com que todo fermento que nós temos em nossa vida seja anulado. É o sangue que nos livra do pecado, que nos livra da morte. Amados, isso se cumpriu aqui. Mas começou lá atrás, eu quero falar para vocês um pouco da história. Queria que vocês pudessem acompanhar comigo. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 1 a 3, assim. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, a toda a igreja, dizendo, aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Amém, amados? Então, ordenança de Deus em Êxodo 12, depois você acompanha, quem precisar desse texto, tem a possibilidade, manda por WhatsApp, não tem problema nenhum, sabe? Se não for para anotar, não precisa abrir a Bíblia agora. Nós estamos aqui transcrevendo para vocês entenderem o processo. Então diz assim, ao estabelecer a Páscoa, este mês vos será o primeiro dos meses, o princípio de todos os meses. E dá uma orientação ao povo, para que aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro para cada casa. Esse cordeiro, Deus dá para Moisés as orientações. Eu queria destacar aqui, quando fala assim, um cordeiro para cada família, a palavra de Deus depois confirma lá em Atos, capítulo 16, versículo 31, quando o centurião pergunta assim, o carcereiro, na verdade, pergunta assim para o apóstolo Paulo, o que farei para ser salvo? Ele diz assim, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, também foi entregue por Deus, sacrificado por Deus, para que eu e você, para que nós possamos
ter sobre nossas vidas e sobre nossas famílias um cordeiro. Isso significa que a presença de Jesus em nossas vidas faz com que nós possamos celebrar e participar da Páscoa diariamente. Continuando, vai guardar o cordeiro. Eu guardarei até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comer. Então, o cordeiro era separado no dia 10, e sacrificado no dia 14, no 14º dia. Então, aí Deus começa a estabelecer o 14º dia daquele que Ele estabeleceu como sendo o primeiro mês. Evidentemente que o nosso calendário é diferente do calendário judaico. Mas, para o povo de Deus, para o Israel de Deus, este mês que nós estamos vivendo é o primeiro mês. Mas aí vem essa orientação, amados, dizendo assim, pega do sangue, vai preparar o cordeiro, pega o sangue e passa nos umbrais, as portas, janelas. Nós vimos as crianças aprenderam isso hoje, eu sei que os pais acompanharam nas casas. E eu queria, nós não vamos ler na palavra, mas os irmãos conhecem a história. Se você não conhece, creia que é a palavra. Deus disse para Moisés, todos passem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e janelas por dentro, ninguém saia da casa. A casa onde estiver o cordeiro sendo sacrificado, ninguém saia da casa. Permaneça cada um na sua casa, coma a carne, participe dessa ceia estabelecida, cordeiro preparado com ervas amargas, com pães sem fermento, uma grande festa, mas que precedia um grande perigo. Por quê? Porque naquela mesma noite, no 14º dia, iria passar pelo Egito o anjo da morte, o anjo destruidor. E Deus disse assim, esse anjo vai passar e vai matar todos os primogênitos do Egito, tanto dos homens quanto dos animais. E em todas as casas em que não houver a marca do sangue, haverá morte. Mas nas casas em que houver a marca do sangue, haverá vida. Irmãos, olha que coisa tremenda. Evidentemente, nem Moisés, nem Arão, nem o povo de Deus, o povo de Israel, compreendia esse mistério. E eu fico imaginando assim, imagine Deus dizendo para nós, vocês vão pegar o cordeiro, vão passar o sangue na porta, e vai passar em Votorantim, em Sorocaba e região, um anjo destruidor, e vai matar todos os primogênitos. Nas casas onde houver o sangue, não vai morrer ninguém. E nas casas onde houver o sangue, não morre ninguém. Nas casas onde não houver, haverá morte. Quantos de nós, obedecendo a palavra, passando o sangue nos umbrais das portas e janelas, iríamos descansar naquela noite, sabendo que poderia haver morte na vizinhança? Será que a morte não poderia ocorrer também na nossa casa? Será que os nossos primogênitos também não poderiam morrer? Mas eu creio que uma grande parte do povo de Deus ficou inquieta. Muitos do povo ficaram ali aflitos, alguns angustiados, temerosos. Mas, amados, a palavra de Deus diz que em todas as casas onde foi passado o sangue do cordeiro, o anjo da morte não entrou. E é interessante, porque o sangue era passado pelo lado de dentro, porque ninguém podia sair fora da casa. A segurança, preste bem atenção, a segurança que nós temos, quando nós obedecemos a palavra de Deus, como o povo aí obedeceu, a segurança que nós temos é que quem liberou a palavra foi o próprio Deus. Então, amados, ali, a segurança, considerando que era um sangue de um cordeiro animal, a segurança de que não haveria morte não estava no sangue, mas na obediência. Você é capaz de compreender isso? Todos quantos obedeceram, celebraram a vida. Todos quantos não conheciam as ordenanças, porque ela foi apenas para o povo de Deus, choraram a morte. Amados, ainda hoje é assim.
Se nós obedecemos a palavra, se nós cumprimos a palavra, pode ocorrer o que for, na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Mas o Senhor vai nos sustentar, nos fortalecer e nos guardar de todo mal. Pode acontecer o que for, porque se nós estamos em obediência à palavra, a cobertura do poder de Deus, a salvaguarda de Deus está sobre nós. Quando nós meditamos no Salmo 91, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a palavra de Deus, à sombra do Onipotente, descansará. A palavra de Deus faz mais ou menos isso, assim, amados. Essa palavra é cobertura de poder. E continua dizendo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Por quê, amados? Porque a nossa segurança está na palavra. E nós não precisamos nos preocupar, se nós estivermos habitando no esconderijo do Altíssimo, nós descansaremos, ainda que hajam lutas, guerras, ainda que hajam setas que ferem de dia, mortandade que assola ao meio-dia, peste, escuridão. O Senhor nos sustentará, nos livrará de todo mal e ainda nos carregará no colo, pelo poder dos seus anjos, para que nós não tropecemos com os nossos pés em pedra. Amados, há um mistério profundo na obediência. O povo de Deus viveu essa porção. Até o primogênito de Faraó morreu. Havia morte na casa dos egípcios e dos estrangeiros, mas na casa do povo de Deus havia vida. As nossas casas, guardadas, cobertas pelo sangue do Cordeiro, ainda hoje nos traz vida. Quando nós obedecemos, precisamos descansar. Ficar preocupado com as circunstâncias, com os perigos, é natural. Mas obedecer a palavra nos transporta para um patamar sobrenatural. As famílias dos israelitas que se preocuparam em vão. Porque obedeceu, foi poupado. Obedeceu, foi abençoado. Ainda hoje é assim. Amados, Deus estabeleceu então esse princípio. E aí começou a história da Páscoa. Próximo versículo. Aí diz assim: assim, pois, o comereis o cordeiro, os vossos lombos cingidos. Olha a armadura de Deus. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Os vossos sapatos nos pés, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Olha como que Deus já estava trazendo em figura tudo o que ia ocorrer. E o vosso cajado na mão, a direção de Deus. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então significa que para que nós possamos celebrar a Páscoa, nós temos que ter a verdade nos cingindo. Nós temos que ter os pés calçados, porque os pés descalços tornam os nossos calcanhares suscetíveis aos ataques da serpente. E quando Deus trouxe a palavra para Adão e Eva, para a serpente lá no jardim do Éden, Deus disse assim para a serpente: porque és astuta, enganaste, maldita serás sobre todos os animais da terra. A serpente voava, tinha pernas como dragão. Por isso que fala antigo dragão, a serpente, em Apocalipse. Ela tinha asas, tinha pernas compridas, como tem as figuras dos dragões. Deus disse assim: sobre o teu ventre rastrejarás. Perdeu a perna, perdeu as asas. E pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente, o descendente da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas o descendente da mulher te pisará a cabeça. Falando de Cristo. Profeticamente já trazendo o tempo da existência de Cristo, quando ele pisaria a cabeça de Satanás. Mas quando Deus diz assim, tu lhe ferirás o calcanhar,
e pó comerás todos os dias da tua vida, significa que quando nós estamos com os pés descalços, nós nos contaminamos com o pó da terra, que é a figura do pecado. Se o pó é o alimento da serpente, e a serpente é Satanás, e Satanás se alimenta do pecado, significa que o pó da terra não pode nos contaminar. Por isso, Jesus, ainda no dia em que instituiu ali a nova celebração da Páscoa, lavou os pés dos discípulos, para que os discípulos tivessem os calcanhares limpos e vestissem os seus calçados, para que se resguardassem dos ataques do inimigo, porque a serpente poderia, em figura, ferir o calcanhar. Então, amados, nós temos que estar preparados e debaixo da direção de Deus para celebrar a Páscoa. Essa semana é uma semana de consagração, de preparo. É uma semana de reconciliação. É uma semana de exercitar o perdão. É uma semana de alcançar, amados, assim, a vitória da comunhão boa e suave, que deve permanecer, que deve existir entre nós. E diz a palavra, quanto depender de nós, devemos ter paz com todos. Então é uma semana de consagração, porque nós vamos coroar essa consagração no domingo, celebrando a Páscoa. Próximo versículo. No primeiro mês, aí já indo para 12, 15 ali. No primeiro mês, aos 14 do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até 21 do mês. Uma semana que eles comiam pães. Êxodo 12, 15. Continuando. Agora vamos lá em Êxodo 23, 15, diz assim, hoje, no mês de Abib, esse nome te soa familiar? Te soa? Abib significa o que para nós? Abril. Então, hoje, no mês de Abib, vós saís do Egito. A festa dos pães ázimos guardarás, 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. Êxodo 23, 15. Então, Deus começa a trazer orientação a respeito exatamente da importância do 14º dia do mês de Abib. Continuando. Êxodo 34. A festa dos pães ázimos, a festa da Páscoa, guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib, porque no mês de Abib saísse do Egito. Êxodo ainda. Continua. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Lá em Levítico 23, versículo 5. Porém, no mês primeiro, aos 14 do mês, é a Páscoa do Senhor. Números 28, 16. Deuteronômio 16, 1. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então, amados, são fundamentos que nos trazem aí a segurança de que nós celebramos a Páscoa segundo as ordenanças da palavra de Deus. Logo depois do Deuteronômio, Josué celebrou a Páscoa. Eu quero me deter um pouco na celebração da Páscoa de Josué. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 5, versículo 8, diz assim: E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que saíram. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então, Gilgal é lugar em que Deus remove, tira de nós o opróbrio, o tempo da vergonha, o tempo do pecado. E isso não aconteceu após a travessia do Mar Vermelho, apenas após a travessia do Jordão. Todos quantos saíram do Egito, todos quantos foram resgatados do Egito, atravessaram o Mar Vermelho. Mas só os que creram, só os que não murmuraram, só os que permaneceram fiéis, atravessaram o Jordão. A nossa vitória, ela não está além do Mar Vermelho. Porque depois do Mar Vermelho vem o deserto. Mas é necessário que haja o deserto. E na realidade o deserto nos prepara para que nós possamos estar devidamente forjados, preparados para viver as porções da terra prometida. Então,
Às vezes, amado, a travessia do Mar Vermelho, para nós, é a figura do batismo. Somos resgatados do Egito, entre aspas, do mundo, da maldição do pecado, tirados das trevas, trazidos para o reino da maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer será salvo. Crer e for batizado. Então, nós passamos pelas águas do Mar Vermelho, passamos pelas águas do batismo. Mas o batismo, amado, não é o fim da caminhada, ele é o princípio da caminhada. O batismo é o início da caminhada. O batismo é a confirmação pública de uma decisão já tomada. Nós podemos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus de forma particular, até de forma assim, restrita, no sentido de não precisa ser publicamente. Glória a Deus quando ocorre na igreja, mas às vezes ocorre no nosso quarto, às vezes ocorre num leito de enfermidade, às vezes ocorre numa prisão, às vezes ocorre numa viagem. Então, confessar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador nos faz salvos. O batismo confirma publicamente, é um testemunho espiritual para que todos vejam, porque todas as vezes que nos reunimos para o batismo, como diz a palavra, há uma grande nuvem de testemunhas que nos observam. Então, no reino espiritual, o batismo é a confirmação de uma decisão tomada, de uma vida que diz para o inferno: eu pertenço ao Senhor Jesus. Nós, no batismo, nós morremos com Ele e ressuscitamos nele. Então, amados, quando ocorre essa travessia do Jordão, Deus diz assim: hoje eu tiro da vida de vocês toda a vergonha do Egito, todo o passado de pecado, de escravidão, aquela corrente que as crianças mostraram hoje. Os elos da corrente estão desfeitos, despedaçados. Chegou o tempo da vitória. Só que a Páscoa que foi instituída lá no Egito, ela tinha sido determinada por Deus que fosse celebrada lá na terra prometida. Aí diz a palavra, capítulo 5 de Josué, versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, e ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. Leia comigo agora o versículo 12. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Segura um pouquinho. Deus sustentou o povo com maná 40 anos no deserto. Aí o povo atravessa o Jordão, celebra a Páscoa, e Deus faz cessar o maná. Será que os filhos de Deus, o povo de Deus, será que nós entendemos isso? Será que eles entenderam? Será que nós entendemos? Porque, amados, Deus diz assim a palavra: cessou o maná ali em Gilgal. Depois da travessia do Jordão, o maná cessa. O maná é a porção diária, as porções que nós recebemos diariamente, principalmente quando estamos no deserto. Quando ainda não alcançamos, amados, as porções, as bênçãos, porque elas estão da além do Jordão. Então diz assim a palavra: eles celebraram a Páscoa, cumpriram as ordenanças de Deus, e o maná cessou. Será que Deus desguarneceu o povo? Mas aí vem, irmãos, uma das maiores revelações da palavra, para nós terminarmos o versículo 12, que diz assim: porém, leia comigo, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Você pode glorificar a Deus? Sabe o que significa isso, amado? Quando nós nos preparamos, quando nós nos consagramos, quando nós confessamos nossos pecados, nos arrependemos deles, o sangue de Jesus Cristo, o mesmo sangue em figura que foi passado nos umbrais das portas, e o sangue glorioso derramado na cruz do Calvário, nos redime de todo pecado, nos purifica, nos santifica, nos prepara para que nós possamos celebrar a Páscoa. E normalmente a celebração da Páscoa antecede um tempo de grandes bênçãos e grandes vitórias, porque existem
tempos estabelecidos por Deus, e quando fazemos essa celebração com plenitude de alegria e obediência à palavra, Deus faz cessar o maná e abre as cortinas de um novo tempo, um tempo de bênçãos, de alegria, de vitória, de prosperidade. Está chegando esse tempo em nome de Jesus. Está chegando esse tempo. Mas não depende de Deus, depende de mim e de você. Depende só de nós. O Cordeiro de Deus já foi sacrificado. O sangue já foi derramado. Ele já ressuscitou e vive para o todo sempre. A palavra de Deus, ela foi descoberta para nós. Nós não podíamos entender esta palavra sem a presença do Espírito Santo. Hoje nós podemos compreender. Então agora compete apenas a mim e a você. Nos compete obedecermos e nos prepararmos para viver o tempo de desfrutar dos frutos da terra da promessa. Sabe qual é a terra da promessa? A igreja onde você está plantado. A igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra é a mesma que Deus prometeu a Abraão. A terra que emana leite e mel. A terra junto aos ribeiros de águas. A terra da além do Jordão é a igreja do Deus vivo. O leite e o mel que emanam na terra é a palavra de Deus. A palavra de Deus é leite para os recém-nascidos em Cristo e mel para os experimentados. Abra sua Bíblia em Cantares, capítulo 4, versículo 11. Então, o escritor diz assim, Cantares 4, 11. Favos de mel mano dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Mel e leite estão debaixo da tua língua. A palavra que flui do altar é mel e é leite. Leite para os recém-nascidos, mel para os experimentados. Então, amados, essa porção de Josué, capítulo 5, é para que nós possamos crer que se formos fiéis e permanecermos firmados, Deus estabelecerá, e pode ser agora, o fim do tempo do maná. O maná é o tempo em que você vai deitar preocupado, sabendo se haverá provisão no dia seguinte. Maná é o tempo em que você tem a impressão de estar semeando, semeando, semeando e não colhe. A colheita, a abundância, os frutos da terra, não dependem mais de Deus, depende da nossa obediência, da nossa fidelidade. Para que nós possamos dizer verdadeiramente que nós celebramos a Páscoa, obedecendo a palavra, nós vamos entender assim, como será que Jesus fazia em relação a isso? Já vimos o início, vamos voltar ao início do texto, mas antes quero falar de algumas passagens. Então aí as passagens de Jesus. Jesus obedeceu a palavra e participou de todas as Páscoas. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Lucas 2. Irmãos, olha o que é o ensinamento dos pais aos filhos, hein? Jesus, obedecendo aos pais, sendo ensinado a palavra. Versículo 39 diz assim: E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vamos ler agora 41 juntos? Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. 42. E, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Então, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E filho obediente vai junto com os pais. Vendo a importância das nossas crianças serem ensinadas no caminho que devem andar? Vendo a importância que as nossas crianças aprenderam hoje sobre os elementos da Páscoa, a história da Páscoa? Irmãos, elas nunca mais esquecerão isso. Mas é importante que nós também nunca mais nos esqueçamos. Porque se nós não dermos o exemplo, elas não aprenderão. Porque muito mais do que o que elas aprendem aqui, vai marcá-las o que elas aprendem em suas casas.
a orientação que os pais trazem, os ensinamentos que os pais trazem. Então, não adianta nós queremos que elas aprendam e permaneçam e se fortaleçam e se edifiquem aqui, se nas nossas casas nós não continuarmos ensinando-as. E dando mais do que ensinamento, dando o exemplo. A família de Jesus obedecia. Todos os anos ia para Jerusalém. Então, amados, essa é a palavra que marca exatamente o significado da Páscoa sobre as nossas vidas. Jesus participava da Páscoa durante seu ministério. João capítulo 2, 13, 23 e 25. Os evangelhos relatam o quanto Jesus se alegrava em celebrar a Páscoa. E eu quero agora voltar ao início do texto, voltando lá, em 1 Coríntios, onde nós iniciamos hoje. 1 Coríntios 5, versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabe o que é jactância? Não sei se você já pesquisou isso aí. Sabe se é jactância? Vou falar o que está no dicionário. Atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem alta, elevada opinião de si mesmo. Vaidade, orgulho, arrogância, soberba, presunção. Será que alguns de nós, ou nós, temos jactância? Amados, isso é tão presente em nossas vidas, nós não percebemos. Mas se nós temos vaidade, orgulho, arrogância, soberba, temos assim uma elevada consideração de nós mesmos, achamos assim que nós estamos acima, nós estamos fora completamente da palavra. Porque a palavra de Deus diz, amados, que a humildade precede a honra, e a soberba, a jactância, precede a ruína. Então, nós precisamos entender exatamente isso, quando diz assim, não é boa a vossa jactância, a vossa presunção, a vossa vaidade, a vossa soberba. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amados, existe uma promessa sobre as nossas vidas. E Deus pode estabelecer, em sendo nós fiéis, Deus pode estabelecer o fim do tempo de opróbrio, o fim do tempo de maná, o fim do tempo das grandes lutas, grandes provas da travessia do deserto. Ele pode estabelecer. Vou repetir, não depende dele, depende de nós. Até porque, amados, para que nós possamos ser abençoados, nós precisamos obedecer. Para que o Salmo 1 se cumpra em nossas vidas, e o Salmo 1 diz assim, bem-aventurado aquele ou aquela, aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei meditam de dia e de noite. Se isso, a palavra de Deus, for o nosso maior prazer, e meditar de dia e de noite não é você ficar lendo durante o dia todo, a noite toda, glória a Deus os que têm tempo para fazer isso, mas é essa palavra que você está ouvindo hoje, se ela ficar internalizada, arraigada na sua vida, amanhã você estará ruminando ela, e terça-feira você vai estar ruminando ela, e quarta-feira você vai estar ruminando ela. Então você vai estar meditando nela, e tudo quanto você fizer na sua vida, se tudo que você fizer no dia a dia estiver vinculado à palavra, antes de fazer, você medita nela. Você tem vontade de mentir, não mente, porque a palavra fala que o diabo é o pai da mentira. Então, quando você mente, você deixa de ser filho de Deus e passa a ser filho do diabo. Então, você vai enganar, a palavra de Deus fala que nós não devemos enganar. Se você quer tirar vantagem de alguma situação, a palavra de Deus fala que isso não é justo, que isso traz maldição sobre a tua vida. Você vai desobedecer a Deus, você vai ser amaldiçoado. Então, você meditando, você começa a traçar o seu comportamento, as suas ações, as suas reações, o seu falar, segundo a palavra. Então, Deus fala assim, se você tiver prazer na palavra, você será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Ribeiro de águas, já vimos a terra junto aos ribeiros de águas, é a igreja. Em figuras, somos plantados, e a água que jorra do altar, a palavra que jorra, nos alimenta, nos fortalece, faz com que nós tenhamos as folhas sempre verdes. Será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas,
que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Aí vem assim, e tudo quanto fizer, prosperará. A prosperidade não pode vir antes dos frutos, porque daí não é prosperidade. Aí você pode ganhar dinheiro, você pode ter dinheiro, ter bens materiais, mas se você não produzir fruto, não é prosperidade. A prosperidade vem depois da estação dos frutos. Que Jesus fala assim, não fostes vós que me escolhestes, João 15,16, mas foi eu que vos escolhi, e vos designei para que vades e deis fruto, a fim de que, em dando fruto, tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Quem recebe sem frutificar, vou dizer com autoridade, não recebeu de Deus. Pode receber dos homens, pode receber do talento, da capacidade, mas tudo que não vem de Deus não permanece. Por isso que às vezes nós vivemos assim em ciclos, que chamamos de prosperidade e dificuldade, montes e vales, montes e vales. Quando nós passamos a frutificar, primeiro que nós passamos a compreender que tudo que vem não é nosso, é do Senhor, pertence a Ele. E se sabemos a fonte, não temos mais a preocupação, ainda que venhamos a perder, nós sabemos que se obedecermos, Ele é poderoso para restituir. Então você passa a viver numa outra dimensão, e a palavra de Deus começa a se cumprir na sua vida. Então eu quero dizer para você hoje, domingo que vem, nós celebraremos a Páscoa, um tempo glorioso. Estaremos diante do Senhor oferecendo para Ele o melhor, nosso coração purificado, as nossas mãos limpas, nossos pensamentos transformados, vidas consagradas. Não muda nada, aparentemente, mas a nossa disposição em fazer isso faz com que Deus nos abençoe. Para receber tudo aquilo que Deus tem de promessa para as nossas vidas, nós só precisamos obedecer. E não apenas ouvir, mas praticar a palavra. Se nós produzirmos frutos, se as folhas forem sempre verdes, é porque estamos plantados junto aos ribeiros de águas, é porque temos prazer na palavra. E aí sim, tudo quanto nós fizermos, Deus pode prosperar. São situações, são circunstâncias, são passos, são tempos que Deus estabelece. Eu creio que está chegando o tempo de cessar o maná, de Deus abrir as portas e derramar bênçãos. Nós celebraremos a Páscoa, não para receber as bênçãos, porque todas as bênçãos já nos foram dadas em Cristo, mas para compreender que a celebração, a consagração, movem o coração de Deus, e preparados, credenciados, Ele pode nos dar. Que nós possamos, amados, durante essa semana, participando dos trabalhos semanais, nos preparando, para que no próximo domingo, nós venhamos já examinados, já preparados, perdoando, sendo perdoados, reconciliando, quebrando as barreiras, tirando os impedimentos, e nós possamos celebrar essa Páscoa com integridade de coração e viver a porção que Deus quer que venhamos a viver, sem maldade, sem malícia, corações puros, sem fermento. Ainda que pequemos, não temos compromisso com o pecado, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O Cordeiro eterno já foi sacrificado, mas Ele vive para todo sempre. Ele diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Amém, amados? Seja esta palavra sobre a nossa vida nesta noite. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé na presença do Senhor.